pouquinho sobre alguns conceitos básicos para compreensão da vida social. Antes, uma outra história que o autor, Pércio Santos de Oliveira, ele conta a respeito de vida entre lobos. A gente tem aqui uma história de Amala e Kamala, que foram descobertas em 1921 numa caverna da Índia, vivendo entre lobos. Essas crianças, que na época tinham aproximadamente 4 ou 8 anos de idade, foram confiadas a um asilo e passaram a ser observadas por estudiosos. Amala, a mais jovem, não resistiu à nova vida e logo morreu. A outra, porém, viveu cerca de 8 anos. Ambas apresentavam hábitos alimentares bastante diferentes dos nossos. Como fazem normalmente os animais, elas cheiravam a comida antes de tocá-la, dilacerando os alimentos com os dentes e poucas vezes fazendo uso das mãos como instrumento para beber e comer. Possuíam aguda sensibilidade auditiva e o olfato bastante desenvolvido. Locomoviam-se apoiadas nas mãos e nos pés, adotando a marcha quadrúpede. Kamala levou 6 anos para utilizar a marcha ereta. Notou-se também que Kamala não ficava à vontade na companhia de pessoas, preferindo a dos animais, que não se espantavam quando ela se aproximava e pareciam até entendê-la. Então a gente tem uma outra situação para confirmar aquilo que a gente falou anteriormente, em relação à questão de aquilo que nós somos, não é bem o que nós somos. Aquilo que nós somos está relacionado também ao que nós herdamos. Por exemplo, essas meninas, se elas crescessem numa sociedade medieval, elas não seriam como foram na questão, como quando elas foram encontradas. Se de repente elas vivessem no século 21, elas também não seriam dessa forma. Eu não sei se dá para perceber essa questão do fato social, do modo de pensar, sentir e de agir de uma determinada comunidade, que é algo exterior a nós. A gente chega e encontra, a gente morre e deixa. Mas aquilo ali, de alguma forma, é exterior a nós, é generalizado, o ambiente onde a gente está, aquilo ali é tido como normal e é coercitivo. Se a gente não rezar naquela cartilha, algumas coisas vão começar a acontecer. Então é como o pessoal que trata com a moeda criptográfica, a Bitcoin. Então você vê que há uma discussão, porque quanto afinal de contas vale um Bitcoin? E aí há uma certa discussão, por quê? Porque é uma moeda diferente. Agora imagine se de repente a gente inventasse uma outra moeda. O Nicolás Maduro, ele trouxe a ideia de um outro tipo de dinheiro, a questão do pessoal comprar ouro para dar de presente no final de ano, esse negócio todinho. Então assim, uma inflação de 1000%, então, dadas as informações dos jornais, e aí você olha para essas coisas todas e verifica que por mais que você tente criar alguma coisa, o ambiente ele tem uma força muito grande e uma força muito própria. É como quando você entra no metrô de manhã cedo, já reparou? Você só fica na porta. O resto se encarrega, quando você vai ver, você está lá dentro. Entende? O ambiente social, desculpa a analogia triste que eu estou usando, mas assim, o ambiente social é mais ou menos assim. Japeri também. Entende? Japeri também? Mas Japeri não tem metrô. Não, estou falando do trem Japeri também. É mesmo? Você vai ver, você já não precisa. Oh, meu Jesus. Aí nesse caso, eu pensei que era um problema só do metrô, gente. Não, Aí nisso, a gente olha para essas questões e verifica que o ambiente social, ele tem essas características. E foi o que aconteceu com essas meninas. O ambiente social delas era um ambiente de animais, era uma alcateia. E aí quando eles ficam num ambiente de pessoas, eles estranham. Mas percebe que ela não estranha ficar entre os animais? Então a gente observa que nós, de certa forma, nós não somos só psiquismo e não somos só organismo. Nós também somos o quê? Seres sociais.
e boa parte das coisas que a gente está está relacionada com quem nos relacionamos. Claro que você, como indivíduo, você pode tomar uma postura diferente. Entretanto, é bom lembrar que você não é uma ilha. Mesmo você pensando X, todo mundo falando Y, é constrangedor você chegar e falar X. Vai chegar uma hora que você acaba falando Y só para diminuir o desconforto. Aí é aquilo que eu falei sobre a manada, né? Porque nós estamos aqui para viver a legislação do reino. E no reino, bem-aventurado é o que chora. Na nossa época, bem-aventurado é o que ri, né? No reino, bem-aventurado é quem é perseguido. Na nossa era, bem-aventurado é quem é popular. Então, no reino, é aquele que é humilde de espírito. Na nossa, é aquela pessoa que, opa, eu sou empoderado, né? Então, se você observar bem, a mentalidade do nosso tempo, ela é uma postura, uma atitude, um modo de reagir bem diferente do que Jesus espera de nós. Aí qual é a parte que pega da gente enquanto igreja? Somos seres sociais, mas aí a gente leva alguns elementos do nosso tempo e da nossa sociedade para dentro da igreja, onde a proposta seria o quê? Sermos semelhantes a Jesus, que passou a pressão, né, de ficar na contramão do sistema, coisa que boa parte de nós não quer. E aí na aula de Direito e Religião, no outro seminário, eu estava falando isso com o pessoal. A gente quer melhorar o Brasil através de leis. Só que o que acontece? Não é a lei que muda a sociedade, é a sociedade que muda a lei. Então o que a gente precisa fazer é influenciar a sociedade sendo bons cristãos. Ah, vai aprovar o aborto, problema, mas a gente não vai abortar. Ou será que se mudar a lei a gente aborta? Entende? Essa é a questão. O mundo tem os valores que tem. E a gente não tem como cristianizar o mundo. A gente não tem como tornar o mundo cristão. Até porque essa tentativa foi uma tentativa violenta na Idade Média, né? Então, tentaram tornar todo mundo cristão, mas na espada. E hoje o pessoal quer mudar a respeito da lei. E quando o que a gente precisa é mostrar com a nossa vida, através da cultura. Se esse monte de evangélico no Brasil vivesse como evangélico, gente, as coisas seriam diferentes. Agora o que a gente quer? A gente quer botar um deputado lá, e aí pro deputado mudar na caneta. Tá, e tá legal, conseguiu o quê? Impor vamos pegar a questão do movimento LGBT. Eu quero obrigar o gay a ser hétero pela lei? Eu quero proibir que um gay se relacione com outro gay pela lei? Eu preciso tomar conta da minha igreja para que, se porventura há algum gay, que a gente lá, né, resolva a situação. Eu preciso resolver na minha igreja o seguinte: o fulano de tal tá saindo do armário, volta pro armário, meu irmão, vamos morar, entendeu? A gente tem que resolver o problema na nossa casa. Mas não, a gente quer tornar o Brasil crente, quando nem a gente está sendo crente direito. Então, o que é importante a gente perceber que, assim, a sociedade, ela é desse jeito, mas os nossos valores são os valores do reino de Deus. Se não são, deveria ser, né? Deveria ser. E o que acontece? Se nós aplicarmos os valores do reino, claro que não é uma tarefa fácil, porque a nossa carne não ajuda, mas se a gente tentar praticar os valores do reino, o que vai acontecer? A gente vai ser sal e luz. A gente vai influenciar a nossa geração. Então, agora pela lei, a gente pode até oprimir. Aí vai ter um movimento, vai ter uma resistência, vai ter um grupo underground, vai ter um monte de coisa. Quando o caminho, lembra? Acomodação e assimilação. Acomodação é quando a gente ajusta a pessoa no sistema. A assimilação é quando ela absorve. Então, por exemplo, desculpa falar mais uma vez do movimento LGBT, mas é que na minha compreensão foi um movimento, né, que realmente, assim, operou uma transformação. Se você observar, você vai verificar que o movimento LGBT conseguiu provocar uma mudança tão grande que a teologia cristã foi influenciada, a igreja evangélica foi influenciada, porque hoje temos a igreja, né, chamada inclusiva, a gente tem a teologia chamada teologia queer. Então a gente tem um monte de coisa que mudou com o advento dessa influência
que não, na época não era LGBT, era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. E aí o que acontece? A gente viu toda uma mobilização nas artes, nas ciências, no direito, na religião, na teologia cristã evangélica. Então, aí você olha para uma situação dessa, por exemplo, agora vamos mexer aqui, vamos mexer ali, um movimento social, uma lei ou outra e tudo tal, só que o mais importante, captou a cabeça das pessoas. Então, por exemplo, digamos, antes era homossexualismo, agora não é mais, porque não é uma questão de doença nem um desvio, mas é uma orientação. Então, uma homossexualidade. Há um tempo atrás havia o crime de pederastia, né? Então, se o indivíduo, ele por exemplo, está num ambiente, vou pegar uma situação como o militarismo. Opa, pederasta aqui não. Aí sai um dia uma matéria, né, de um camarada que era do exército e queria viver junto com outro rapaz do exército e queria viver a sua homossexualidade sem serem tirados, né, da força. E aí você olha e observa o seguinte, que assim, as leis vão mudando, as ciências vão mudando, né? E digamos, a gente chegou a um ponto que, digamos, se eu quero, falei digamos demais, né? Se eu quero sair do armário, eu tenho uma ajuda terapêutica, um psicólogo pode me ajudar. Mas se eu estou angustiado com a vida fora do armário e quero voltar para o armário, o psicólogo, se ele for me ajudar, fica complicado. Porque tem conotação religiosa, tem não sei o que lá, tem vários e vários elementos, tanto que quando a gente vai discutir aborto, alguém sempre vem com o argumento de que não é para falar sobre religião, é saúde pública. Como se a gente se importar com aquela vida que está no ventre materno, é só uma questão de religião. Será que é só quem acredita em Deus que sente dó daquele ser vivo que está ali? Eu acho que deve ter até ateu que sente dó daquela vida, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, pegando o assunto das meninas que viveram entre lobos, né? Ou do cristão na Idade Média, ou das pessoas na época de Jesus, na pré-história, no nosso tempo, digamos, a garotada agora de 12, 13 anos, as pessoas que tudo delas hoje é pelo audiovisual, né? Eu, por exemplo, sou do tempo em que as aulas eram livro, só. Hoje, digamos, estou eu aqui lendo, mas se você de repente pegar o autor do livro, né, digitar no YouTube, tá arriscado alguém tá contando alguma coisa, foi até bom, eu vou até fazer isso, né? E aí o que acontece? Você pode ter um comentário, você pode fazer alguma coisa, por exemplo, digamos, o nascimento da sociologia, ele vem num período, né, na ideia de ser ciência, né? Lembra do pensamento do Augusto Comte, né, que queria uma coisa positivista, uma ciência, né? Embora na compreensão dele dava para a gente ser cientista como alguém que trata de biologia, física e química, né? Na cabeça dele nós poderíamos ser isentos, quando nem a ciência exata deixa a gente isento, né? E nesse caso, não tem como a gente ser isento em nada. E aí, em relação a isso, até porque a gente carrega, desculpa, eu tenho mania de falar abrindo parênteses, né? Até porque a gente carrega quem a gente é, para onde a gente vai e para tudo que a gente faz. Por isso que, se alguém tem que consertar alguma coisa, é a gente. Agora, voltando para cá. E aí, Augusto Comte, ele está falando sobre esse aspecto científico devido a uma influência do iluminismo. Porque a mentalidade anterior, lembra? O mundo era explicado pela religião ou mitologia em alguns contextos, era uma era teológica. Depois vem o período em que as coisas são explicadas pela filosofia, né? Uma era filosófica, e depois as coisas são explicadas cientificamente, né? A era científica, como se a gente estivesse numa evolução. Mas como eu disse Pascal, né, existem razões que a razão desconhece, e a gente percebe que a humanidade, com as ciências, não se tornou melhor, né? O homem inventa o avião, mas depois ele faz do avião uma máquina de guerra, né?
o homem consegue descobrir os átomos, né? E aí cria a bomba atômica. Então a gente vai percebendo que assim, o homem ele cria mecanismos para comunicação, mas as pessoas ficam cada vez mais distantes umas das outras. Então a gente consegue perceber, né, que a razão sozinha, ela já é falar pura, mas aí já é Kant, é outro negócio. A razão sozinha, ela não resolve as coisas, né? Então até porque nós não somos só razão, mas Comte vem nesse aspecto. No caso de Durkheim, a gente já vem, por exemplo, para aquela ideia de vamos estudar o fato social. Por que as pessoas são como são? Por que a sociedade é como é? Por que a família está passando por essa transformação? Por que a violência? Por que a mobilidade social? O que está acontecendo com as igrejas? Por que esse crescimento dos neopentecostais no Brasil, né? Por que as religiões pentecostais florescem aqui e não florescem na Europa? Então é uma coisa mais ou menos nessa vibe aí. E aí, a gente, por exemplo, vai observar que nesses casos, né, dos lobos, a gente vê que os indivíduos criados fora da convivência humana, em completo e permanente isolamento social, dificilmente vai adotar um hábito humano. A absoluta necessidade do grupo para que o comportamento humano se desenvolva. Então, nós não somos como os outros animais que instintivamente se desenvolvem. A gente aprende linguagem, modo de pensar. Na semana passada, não sei se vocês lembram, que o nosso contato com as mídias digitais fez de nós outro tipo de ser humano. Nosso cérebro é diferente, né? Então, eu estava conversando com um pastor amigo meu, né, que quando eu fiz a minha monografia sobre educar a criança, o meu teórico foi Jean Piaget, na parte secular. E Jean Piaget, quando ele analisa o raciocínio da criança, ele raciocina a partir do jogo de bola de gude. Agora, filho, agora é Counter-Strike, agora é GTA, tá entendendo? Assassin's Creed, então agora é outra coisa, né? E aí você olha, por exemplo, a gente já passou a televisão, a gente agora está multitelando, agora é outra coisa, né? E aí você olha numa situação dessa, como é que é o cérebro hoje? Como são as sinapses hoje? Então, aí você verifica, né, o quanto a criança de hoje, ela acaba sendo diferente da criança, né, que o seu filho mais velho foi, que acaba sendo diferente da criança que você foi, que foi diferente da criança que seus pais foram. Não sei se você passou por isso, né, quando vem o avô ou a avó, fala assim, sua mãe te dá muito mole, porque no meu tempo, né, porque eu sou da época que assim, avô e avó era meio rígido. Hoje avô e avó é um negócio mais light. Entende? Então, são coisas, né, que assim, a sociedade, ela tem muito disso. Ela vai mudando, né? As coisas vão se transformando. E nisso é importante a gente... o autor, ele pega uma frase de Aristóteles, quando ele diz que o homem é, por natureza, um animal social. E o que significa isso, de acordo com Pércio dos Santos Oliveira? A vida em grupo é uma exigência da natureza humana. O homem necessita de seus semelhantes para sobreviver, perpetuar a espécie e também para se realizar plenamente como pessoa. O que seria a socialidade? A capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade. Desenvolve-se pelo processo de socialização. Pela socialização, o indivíduo se integra ao grupo em que nasceu, assimilando o conjunto de hábitos e costumes característicos daquele grupo. Enquanto a sociabilidade é a capacidade, a socialização é o ato. Deu para perceber? Né? Então, assim, a sociabilidade é uma coisa natural em nós. Agora, usar tablet, usar televisão preto e branco, isso daí já não é uma coisa natural nossa. Natural nosso é querer estar junto de outras pessoas. Agora, digamos, usar PlayStation ou Xbox, isso daí não é natural nosso, entende? Natural nosso é aquela ideia, né, de você, por exemplo, se sentir atraído fisicamente por alguém. Agora, é cultural a questão de ser o amante, a moda antiga, do tipo que ainda manda flores, né? Então a gente percebe que, assim, existem coisas que são naturais, outras são culturais. Há um tempo atrás, era comum que
o rapaz ele ia na casa da moça para pedir, para namorar, aquele negócio todinho e tudo tal. Recentemente estava conversando com uma dona que foi a menina que foi para casa do rapaz e perguntou para a mãe dele se ela podia dormir lá. Aí a mãe chocada disse que não, né? Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, quando que na minha adolescência, né, por mais que eu sonhasse com esse dia, quando que na minha adolescência ia aparecer uma garota ia na minha casa falar com a minha mãe que ia querer dormir na minha casa, gente? Pelo amor de Deus, né? Hoje não. Entende como é que é o negócio? Né? É um negócio que assim, elas estão descontroladas, como diz o pensador. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, verifica que isso é o quê? É a cultura mudando. É a cultura mudando. Porque há um tempo atrás, por mais que a mulher tivesse interessada, ela gostava de ser cortejada, né? Então eu não sei se você percebe que enquanto a sociabilidade é algo inerente, a socialização já é uma ação, né? Então, digamos, se não tem ninguém mais para eu me socializar de ser humano, eu vou me socializar com os animais. Por quê? Porque eu tenho esta característica natural, né, em mim como ser humano de precisar de socialidade, né, de sociabilidade. E aí isso se dá através dos contatos sociais, né? E o contato social seria o quê? O primeiro passo para que ocorra qualquer associação humana. Um momento você se aproximou de alguém, oi, tudo bem? Tá calor, né? E por aí vai. E aí, quais são os tipos de contato social? Tem os primários e os secundários. Os primários, né, são aqueles contatos pessoais, diretos, que têm uma forte base emocional. As pessoas envolvidas compartilham as experiências individuais. Então a gente percebe, né, coisas como pais, filhos, irmãos, marido, esposa, né, vizinhos, amigos mais próximos, né, relações sociais da escola, do clube e assim por diante. São contatos primários. As pessoas da igreja e assim por diante. Quais seriam os contatos sociais secundários? São aqueles mais impessoais, são os calculados, os formais, né? Como, por exemplo, o contato do passageiro com o cobrador do ônibus, né? Apenas para pagar a passagem, o contato do cliente com o caixa do banco, né? Para descontar um cheque. É claro que, por exemplo, se você... Hoje em dia eu não sei mais se existe office boy, né? Mas na minha juventude tinha. Se você é um boy... Não sei se eles chegaram. Ah, tá legal. Se você é... 9h30 já? Não, eles mandaram usar para o no portão. Aí nisso, o que acontece? Mas ela preparou o terreno, ela falou 9h30, aí eu já botei 2 presenças. Aí nesse caso, por exemplo, diante dessa questão do contato secundário, se suponhamos você fosse um office boy, um garoto de escritório, né, que vai ao banco todo dia para levar, né, o dinheiro da empresa para depositar ou para pagar alguma coisa, acaba tendo um relacionamento. Entende? Porque o cara do caixa, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Por exemplo, quando eu era noivo, né, tinha um camarada, se eu não me engano, né, eu acho que o nome dele era Walter, né, e toda vez que eu chegava lá, ele perguntava, e aí, vai casar? Vai mesmo? Ih, rapaz, para com esse negócio, não sei o que, e tal. Mas e aí? E a noiva? Não sei o que lá. E era complicado, né? Porque assim, você crente tentando alcançar o cara e o cara te zoando, né? Porque você não fez o test drive. E aí nessa brincadeira, o que acontece? Todo dia eu vi o cara, toda semana, todo mês. Até eu ser promovido e ir para uma outra instalação do Jornal do Brasil na época, né? Eu trabalhava no centro e aí fui para a Avenida Brasil. E aí, então, o que acontece? Você olha para essas coisas, verifica que assim, o contato primário é tipo esse que a gente está tendo. Agora o secundário, por exemplo, já é o quê? Aquele de você pagou a passagem, pediu para encher o tanque do carro, acabou. Agora se você vai sempre no mesmo posto, o mesmo cara, e aí como é que foi o jogo? Segue o líder, né? Esse negócio do dia e tudo tal, né? Aí a coisa flui, quando você vai ver você já está num contato primário. E aí, né, por exemplo, vou pegar o texto que está aqui sobre o gueto cristão. A menos de 100 quilômetros do burburinho da cidade del leste,
o paraíso paraguaio dos sacoleiros e das bugigangas eletrônicas, baniu-se o rádio e abominam-se os perfumes. Ali, à beira da rua... da Rua 2, a caótica faixa de asfalto que leva à fronteira brasileira, cristãos fundamentalistas da seita menonita estão empenhados numa tarefa digna daqueles que acreditam que a fé remove montanhas: manter a balbúrdia do mundo moderno do lado de fora da porteira. O nome menonita deve-se ao holandês Menno Simons, que organizou os fiéis. Com suas roupas e seu puritanismo, ambos igualmente fora de moda, as pequenas comunidades montadas junto à Rua 2 pelos Amish, o ramo menonita, que inclui aquela gente avessa a máquinas modernas, são o capítulo mais recente e menos conhecido de uma saga que começou há 70 anos com a imigração de religiosos para o Chaco, a vasta terra inóspita que os paraguaios apelidaram de Inferno Verde. A primeira leva de imigrantes alemães étnicos que viviam na Ucrânia e fugiram do comunismo chegou em 1926, atraída por uma lei negociada sob medida para suas peculiaridades religiosas, a Lei número 514 de 1921, que os dispensou do serviço militar, de prestar juramento na justiça e deu-lhes o direito de educar os seus do jeito que achassem melhor. Pragas bíblicas. O lugar que os menonitas escolheram para se fixar é uma reedição das pragas bíblicas: nuvens de gafanhotos, cobras venenosas, temperaturas de 43 graus e tempestade de areia. O sítio ideal para uma existência rural e despojada, do jeito que consideram próxima do modo de vida bíblico que desejam imitar. A seita surgiu entre os protestantes suíços do século XVI e propagou-se pelo norte da Europa. Muitos fiéis desdenham a tecnologia moderna, incluindo automóveis e telefones. Então, aí eu não sei se dá para perceber, né? E os menonitas, eles são um pouco próximos dos batistas ingleses. E aí, nesse caso, a gente olha para esse contexto e verifica o que é a influência do contato social. Aí, o convívio social, o isolamento e as atitudes. Vamos pensar aqui, né? A gente observa que algumas coisas são transmitidas de geração em geração, né, no convívio social entre os indivíduos, através dos contatos sociais, né? A ausência do contato social vai caracterizar o quê? Né? Tá legal? O isolamento social, né? Então, assim, ou você tem contato social ou você se isola. Uma das duas coisas, né? O isolamento tem a ver com aquele filme da Vila. Isso, exatamente. Mas como tem gente, deixa eu ver, quem aqui não viu o filme A Vila que eu recomendei? Não consegui. Então a gente tem só acho que umas 5 pessoas. Então a gente não vai comentar ainda, né? Até todo mundo ver. Mas tem 5 pessoas que ainda não viram. E a gente, semana que vem é feriado, gente, né? Então vamos assistir esse filme, tá legal? 7 de setembro. Ô, gente, patriotismo. Ninguém vai assistir o desfile, né? Então tá certo. Tá difícil? Saiu o costume lá atrás. Era legal, né? Percebe a mudança da sociedade? Esse é o caso, né? E aí nisso, existem mecanismos que reforçam o isolamento social. Entre eles estão as atitudes de ordem social e as atitudes de ordem individual. Quais seriam as atitudes de ordem social, né? É aquilo que é feito pelos preconceitos, né? Preconceito de cor, de religião, de sexo. Esse livro ele é de uma época que a gente ainda não tinha essa discussão toda de gênero, então tá falando de sexo, né? Então, por exemplo, é mulher, é gay, é homem, é negro, é branco, é gordo, é pastor, né? Malandro. Então, o que acontece? Esse tipo de situação, né? Digamos, promovem o isolamento. Porque chega uma hora que você fala assim, não vou mais lá, não vou mais ali, não vou mais me envolver com fulano de tal, não vou mais naquela igreja, né? Então assim, não conversa mais com fulano. E quando você vai ver, você fica longe de tudo. Mãe, não quero ir para a escola, né? Então, muitas vezes, o isolamento acontece, né, dessa forma. A gente viu o que aconteceu, né, com os judeus na Alemanha, a questão, por exemplo, do trato
né, das mulheres na Idade Média. Se o camarada cismasse que a mulher era uma bruxa, azar, né? E aí, né, era complicado, né? Diante dessas situações todas, né, não vou falar para ver Bruxas de Salem porque vocês ainda não viram a vila, né? E aí nisso a questão do apartheid na África do Sul, né? Então negro ali, branco ali, essas coisas todinhas. Então a gente verifica isso. Os Estados Unidos, né? Aquele momento da Rosa Parks em que o branco queria que ela levantasse para ele sentar e ela achou que não. E nisso teve toda aquela pressão. O Martin Luther King, pastor batista, né, ele começou a mobilizar inclusive os cristãos, né, o pessoal da sua igreja, por exemplo, o pessoal da comunidade, gente que não era, né, da mesma comunidade que a dele, o pessoal aderiu, né, à mobilização social até que o sistema precisou ceder. Mas até aquilo acontecer, é a coisa mais natural do mundo, né, como digamos, há um tempo atrás, a ideia de você matar negros, né, no Brasil escravocrata, né, o escravagista, agora não sei o motivo que faz um ser chamado de outro termo, então agora já era. Aí nesse caso, nessa época, então vamos fazer o quê? Vamos desqualificar a pessoa do negro, né? Vamos despersonificar, vamos tratá-lo como coisa, né? Porque assim fica mais fácil da gente oprimir. E uma outra situação, né, quando é atitude de ordem individual, a gente pode pegar o aspecto da timidez, né, o preconceito, a desconfiança, né? Então a gente muitas vezes observa que o indivíduo ele pode ficar retraído. Eu sou o único pobre, eu sou o único analfabeto, ou eu sou o único branco no grupo, eu sou o único negro no grupo, né? Coisas do tipo. Então essas coisas podem de repente isolar as pessoas. E aí nisso a gente pode ver a questão da Paralimpíada, né? O efeito positivo que ela trouxe, porque muita gente, né, começou a ser vista de outra forma depois das Paralimpíadas, né? Então existem situações em que nós observamos que muita coisa se deve ao quê? Ou à nossa timidez, ou ao nosso preconceito, né? De repente eu olho e penso assim, fulano é rico, então é ladrão, né? Então, digamos, fulano é branco, então fulano é racista, né? Então, às vezes a gente constrói algumas coisas que afastam a gente das pessoas. E, por incrível que pareça, como somos seres sociais, isso pode acontecer na igreja, tá? Então, de repente, né, o pastor recém-chegado, ele contou uma anedota, e esse pastor não é sério não, né? Ou então, de repente, né, uma situação em que um irmão, né, na igreja, ele não é de brincadeira, e esse irmão aí deve ser um irmão chato. Então, muitas vezes, a gente, por causa de preconceito, não se aproxima das pessoas, né? Por causa de timidez também, a gente às vezes não se aproxima da pessoa, a gente não sabe como chegar, e aí nisso a gente não se desenvolve, porque lembra? É pela interação, é pelo contato, é assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai se desenvolvendo. E que nem, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui, uma ex-aluna minha de 10 anos atrás, né, ela foi pregar